Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Vós me ensinais vossos caminhos para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Nenhuma frase talvez pudesse ser tão linda para a gente cantar no Salmo responsorial como essa. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Jesus se encarnou para nos mostrar o caminho para a vida. E junto de Deus, felicidade sem limites. É porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é amor.
E não adianta, então, querer encher o coração com coisas, com objetos, com riqueza, com poder, porque a felicidade não está nas coisas. E nós todos, sem exceção, fizemos experiência com coisas que desejamos, parece que elas vão dar um sentido, que são importantíssimas, mas logo depois que a gente as tem, já não valem mais. A gente já tem. E o que é que sacia realmente o coração? O homem, o ser humano, está procurando essa vida plena, o caminho para a vida, nós estamos procurando, a humanidade procura, e muitas vezes, e a maioria procura onde a vida onde ela não está, porque a vida está naquilo que representa Deus, na bondade, no amor, na compaixão, na ajuda, no doar-se aos outros. Aí está a felicidade, aí está a vida. Quantos não derramaram o sangue, não consumiram a sua vida nos trabalhos mais humildes, mas com o coração ardendo de alegria porque encontraram o Senhor. E nós vemos aqui então nessa passagem tão linda dos discípulos de Emaús, que marcou a história da humanidade, tanto nos vários campos da arte, da literatura, da música também, uma ópera com esse nome, dos discípulos de Emaús, Fica Conosco, e na nossa liturgia, esta obra-prima de Lucas, que escreveu o seu evangelho pelos anos 70, 80, quando a comunidade as comunidades primitivas, os primeiros seguidores de Jesus, o crucificado, começavam a se organizar. E narra essa experiência do ressuscitado. E é interessante porque em todos os evangelhos, não só em Lucas, Jesus nunca é reconhecido. O Jesus pós-pascal, o Jesus ressuscitado, ele nunca é reconhecido logo. É só depois, nas ações ou nas palavras, que ele vai ser reconhecido. Interessante, e é o mesmo, é o crucificado. E por isso, já no Sírio Pascal, a igreja insiste em deixar as marcas, porque este que ressuscitou, o Filho de Deus, que está na glória de Deus, ele passou pregado numa cruz, que estão marcadas aqui, no Sírio Pascal, as 5 chagas de Jesus. Os discípulos de Emaús, de certa maneira, eles representam a comunidade primitiva, representam cada um de nós. Nós temos uma palavra belíssima aqui na nossa igreja, que aqui nessa capela chamada do Santíssimo, porque o sacrário está ali, e embaixo tem uma frase no latim, diz Mane nobiscum Domini, que traduz a frase grega que os discípulos falaram, Meinon metrimon, Meinon metrimon, fica conosco, Senhor. É isso que nós precisamos na vida, para ter essa felicidade sem limites. Fica conosco. Não adianta procurá-la em outro lugar. A vida não vamos encontrar. Poderemos ficar ricos, poderemos ficar famosos, poderemos ficar poderosos, mas ficaremos pobres criaturas, porque somos feitos à imagem de Deus para amar. Fica conosco, Senhor. Interessante porque o Evangelho, ele coloca que eles vinham e usam uma palavra que nós usamos na liturgia também, homilia, diz homilium, vinham conversando, mas significa uma coisa humilde e triste. E de fato o Evangelho fala, né, que eles estavam desanimados, desolados, porque eles não foram a desilusão da perda de Jesus, da morte de Jesus. Essa é a nossa situação. E Jesus, quando pergunta para eles estão conversando, não reconhecem Jesus também. E Jesus pergunta para eles, né, sobre o quê? Né? O que ides conversando pelo caminho? Interessante que o texto de Lucas usa uma palavra que ela é bem forte, porque poderia usar aquela palavra da qual vem dialogar, né? Logos, palavra
palavra logos, dia através da palavra que a gente troca, mas eles usam uma palavra que dá a impressão que eles estão brigando. Porque eles usam a palavra hus antibalete. Hus antibalete. O que estáis jogando um contra o outro? Antibalo. O que vocês estão jogando um contra o outro? E claro que se tratando de palavras, a gente pode traduzir por conversar. Mas é um antibalete. O que vocês jogam um contra o outro? Porque quando a gente está triste, quando a gente está vazio, a gente briga facilmente. E assim é nos casais, e assim são com os adultos, e assim são com as crianças, brigamos. Estão desiludidos, estão perdidos, estão vazios, estão voltando. O que vocês estão brigando? Poderíamos traduzir também assim, antibalete, uma palavra só que coloca ali. E eles contam então a desilusão, a esperança de um Jesus poderoso que vinha para resolver tudo e, no entanto, morreu. E Jesus então vai dar a resposta depois para eles, né? E como sois nécios e lentos, como sois sem inteligência. Anoeto, né? Si anoetoi. Então, ho anoetoi, como sois sem mente, sem inteligência. Dessa palavra vem o conhecimento, a gnosis, noemática, etc. Como vocês não têm cabeça, como vocês estão vazios de inteligência, de cérebro, para entender as Escrituras que falam de Jesus e que o Filho deveria passar pelo sofrimento do amor, da doação. Como sois sem cabeça, nós somos assim e vamos procurar. Que bom que estamos aqui para nos alimentar dessa presença e queremos dizer nós também, fica conosco, Senhor. Fica conosco, Senhor. E porque é isso que Deus está sempre procurando no nosso meio. Que nós possamos viver, então, esse tempo da Páscoa, que não deixemos passar um dia sem fazer o coração arder com a sua palavra. Que possamos esquentar o coração das crianças, falando das coisas do Evangelho, falando de Jesus. Porque é isso que esquenta o coração, que acalenta, que dá esperança. Inclusive, quando estivermos sendo cuidados, e já sem cabeça mesmo, porque o Alzheimer e outras doenças já nos tomaram, e não sabemos mais nada. E ali não adianta sermos ricos, sermos pobres, vamos ser cuidados pelos outros. E oxalá que cheguemos lá com uma vida cheia de amor, de boas obras, de perdão, de ajuda aos outros, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não esqueçamos, e Deus é amor. E vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós, felicidades sem limites. Fiquemos de pé e renovemos